Deixa Deus amassar o barro, fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro, fazer um forte vaso. Não murmure sempre não. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Esse pronto assim. Deus está amassando alguém aqui no tempo de luta? Quem está sendo amassado nesse tempo de prova? Deixa Deus amassar. Fazer forte vaso. Deixa Deus amassar. Fazer forte vaso. Não murmure seu irmão. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Esse provando a sua fé. Você quer do seu irmão? Deixa Deus amassar. Deixa Deus amassar, você pode murmure seu irmão. Deixa Deus te amassar, Ele amassa como quer. Esse provando a sua fé. Deixa Deus amassar, você pode deixa Deus amassar, você pode. Deixa Deus te amassar, Ele amassa como quer, esse provando a sua fé. Aleluia. Vamos todos juntos dizer o que a Bíblia é para nós? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu confesso, minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber, para compartilhar da incorruptível palavra de Deus. E eu nunca mais, nunca serei o mesmo. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Cumprimentamos nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui felizes no culto da vitória. Já decretamos que o Senhor já está entregando a nossa vitória. Tome posse das suas vitórias, da sua festa que está para chegar. E o Senhor vai te provar que Ele é um Deus poderoso. Abra o seu coração e receba essa palavra, dessa ministração que vem da parte de Deus. Faça-nos uma visita. Todos os domingos às 18 horas estamos aqui na Rua Torinhas 211, no Jardim Campo Grande, na cidade de São Paulo, Zona Sul, na capital. E ficaremos felizes com a sua visita. Que Deus te abençoe e abençoe o seu lar. Primeiro capítulo aí, Jeremias, capítulo 18. Todos em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós estaremos lendo apenas 4 versículos que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Desci à casa do oleiro. Versículo 2, Deus diz a Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quem não glória a Deus, de olhos fechados, feche seus olhos. Pai, eis aqui o teu povo e a minha vida, nesse momento tão importante que queremos ouvir a tua voz. Eis aqui a minha vida como canal, um instrumento de Deus. Traz a minha mente, os meus ouvidos, o meu falar, cativa a tua voz. Pai, que o Senhor possa profetizar na tua casa, que o Senhor possa tocar na nossa alma. Fala
conosco de maneira genuína. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Traz a palavra revelada, a palavra que nos transforma, a palavra que nos levanta, e o Teu nome, eu tenho certeza, será glorificado. Por isso, Espírito Santo, Tu tens total liberdade. Trabalha da forma que Tu queres, trazendo a cada um a porção que veio buscar. Saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, numa vida vitoriosa, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O Senhor diz isso ao profeta Jeremias. Jeremias foi um homem escolhido por Deus, um profeta para profetizar a nação de Israel, e ele é conhecido como profeta do choro, profeta chorão, um profeta que chorava. Todas as vezes, quando às vezes eu me pego chorando, eu falo assim, já conheci o Jeremias antes. Está aqui tal Jeremias, tal como eu, muitas vezes. Quantas vezes a luta é tão grande que nós choramos na presença do Senhor. Jeremias, a pregação de Jeremias, ela não foi muito aceita pelo povo daquela época. Muitos disseram que a pregação dele era um fracasso, porque ele pregava conserto e ninguém aceitava. Ele pregava conserto ao povo escolhido de Deus. As palavras de Jeremias eram duras. Para muitos, eu prefiro ir para outro lugar, eu prefiro ouvir outra coisa. Mas esse era o chamado de Jeremias. Deus chama a cada um de um jeito, com ministérios diferentes, com palavras diferentes, com foco diferente. Porque que uns falam não pega pesado, e tem outros que pega para valer, palmatória na mão. Jeremias foi um desses, e não foi muito bem quisto, não foi muito bem entendido, e ele era um profeta chorão. Até que um dia Deus chega para ele e fala assim: Jeremias, eu te escolhi, vem aqui. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Jeremias, dá uma descidinha lá na casa do oleiro, eu preciso conversar com você para você poder entender algumas coisas. E esse texto aqui é tão interessante. Talvez você já ouviu muito essa pregação, talvez você já ouviu muita ministração sobre essa passagem bíblica. Pastora, a luta está feia, a luta está grande, mas ouvir coisas difíceis é tão ruim. Mas eu tenho certeza que Deus vai trazer uma grande alegria no final dessa ministração, um bálsamo do Senhor. Deus nos escolheu, e aqui Deus chama Jeremias para poder entender como é que era o processo de escolha. Esse texto diz que o oleiro teve que refazer o seu vaso, porque o vaso quebrou na mão dele ali. Ele teve que refazer e teve que fazer um outro vaso, agora do jeito que pareceu bem aos olhos de Deus, porque ele estava ali fazendo aquele vaso quebrou, nesse versículo 4, e ele tem que refazer aquele vaso. Muitas vezes nós estamos assim: Senhor, está tudo quebrado, está tudo destruído, só virou um carro. Dá um jeito, remenda esses carros. Jesus não quer carro. Mas antes de nós falarmos sobre essa passagem, vamos voltar no tempo. Como é que se escolheria o barro para se fazer um vaso? O texto começa já com o oleiro fazendo o vaso, mas eu gostaria de te convidar a fazer uma viagem comigo. Antes desse momento, o vaso já está na mão dele. Para se fazer o vaso, o Senhor, o oleiro, teve que fazer a escolha do barro. Já se sabe, que já está catalogado, que há mais de 200 tipos de barros. Mais de 200 tipos diferentes de barro. Barro clarinho, barro mais escuro, barro mais duro, barro mole, barro que não tem cheiro, barro fedorento, todo tipo de barro. E você acha que o Senhor, o oleiro aqui, foi comprar barro aonde? Onde é que ele foi buscar o barro? Foi no mercado? Foi no supermercado? Vou lá buscar um pouquinho de barro, 1 quilo de barro para fazer um vaso. Foi lá na padaria buscar barro. Será que Deus foi lá na farmácia buscar o barro? Vou lá buscar um pouquinho de barro para fazer um vaso. Não, Deus foi num lugar, num pântano, naquela nojeira, entre cobras, entre serpentes, entre caranguejos,
pegar um pouco de barro. Talvez no rio, lamacento, lugar ruim de ir, estar, mas foi lá que Deus buscou um pouco de barro. Foi lá que Deus buscou o que Ele queria. Quando ninguém tem nada para pegar no brejo, quando ninguém quer nada do brejo, o nosso Deus, o oleiro, fala assim: pois é no brejo mesmo que eu quero ir buscar aquilo que é meu para ser meu escolhido. No brejo, diz para o seu irmão, foi no brejo que Deus buscou o barro. Naquilo que era lixo, naquilo que seria o lixo humano, naquilo que não tem valor. Você poderia pensar aonde se compra barro, onde se compra argila. Hoje a gente vai no shopping Garden Sul, vou buscar um pouco de argila. Mas essa argila aí não faz vaso, não faz vaso. Fala ao seu irmão, lá não faz vaso. Só faz vaso o barro que veio do brejo, entre cobras, entre serpentes, entre escorpiões, entre caranguejos. Foi lá. E você acha mesmo que o oleiro foi lá com luvas e pinças para pegar um pouco de barro? Ou ele meteu a mão na massa e foi lá, se sujou inteiro e falou assim: aqui tem um barro escolhido para mim. O melhor barro é aqui mesmo. Não me importa se vou sujar as minhas mãos, se vou sujar a minha roupa de majestade. O oleiro vai lá, não mede esforços e busca um pouco do barro lá no lamaçal, lá na lama. Pergunta para o teu irmão: você veio da lama? Pois tu és um barro escolhido. Ô barro escolhido, olha aí quem está do teu lado, tu és um barro escolhido. Aleluia. Você pode começar a glorificar o Senhor. Glória a Deus. Finalmente do meu pecado, Jesus, você tu és meu. Em presença do Senhor. Você pode começar a glorificar o Senhor. Tu és meu. Lá no meio do lixo desse mundo, o Senhor te escolheu. Foi de lá que Deus te tirou. Oh, glória a Deus. Tem chance, meu irmão. Fala para o teu irmão: tem chance de ser vaso. Como é que está o teu barro? Já é vaso? Ou está na fase do barro? Aleluia. Que palavra, hein? Você pensava que o que Deus escolhe é tudo bonitinho? Lugar fedorento, sujo, aqueles moluscos, né? Alguém já esteve em algum brejo, lugar de brejo, coisas mortas ali, que a gente anda assim, né? Sujo. Pois foi lá que o oleiro escolheu o barro. Agora ele fala assim: agora traz o barro. E eu acho interessante que o estudo sobre isso, para fazer o vaso, vai bem mais distante. O primeiro processo é a escolha. É a escolha de Deus. Aonde ele buscou isso? Aonde ele foi buscar? A segunda coisa que eu acho muito interessante, que ele não mediu esforços para resgatar. E quando esse barro chega, aí ele diz assim: bom, você acabou de chegar, e aqui agora você tem muita água, você está muito molhado, e muito molhado não dá para moldar nada. Então você fica quieto aqui, que eu estou cuidando do outro barro que eu escolhi alguns dias atrás. Então agora você vai ficar quieto aqui, que você vai murchar, para você secar um pouquinho, porque tem água demais. Talvez Deus te tirou lá do mundo, cheio da sua prepotência, do seu eu, do seu orgulho, da sua arrogância. Está no tempo de espera. O barco está no tempo de espera. Espera um pouquinho, ainda não dá para trabalhar. O que eu quero fazer não dá ainda para mexer. Tem que murchar. A água tem que descer, tem que secar um pouquinho dessa água do mundo, lá do brejo, que está no meio misturado. Tem que secar um pouquinho. Por que você está esperando sua vitória, meu irmão? Você não é um barro e está esperando o oleiro. Você esperava colocar as mãos dele para começar a moldar. Nesse momento ali, é como a gente fala assim: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso.
Muitos dizem que Deus escolhe uns para vasos de honra, outros para vasos de desonra, mas a escolha primeiro ainda continua sendo o Senhor, e depois o livre-arbítrio é seu, de desejar ser um vaso de honra ou desejar ser um vaso de desonra. Deus não fez acepção de pessoa, Ele te escolheu do jeito que você é. Quem não glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Foi lá no brejo mesmo, foi lá numa nação do teu pecado, foi lá no meio do adultério, foi lá no meio da bebida, foi lá no meio da afastado de Deus, arredio, no seu orgulho, nas fantasias desse mundo. E eu acho interessante que a especialidade de Deus é assim, é mais ou menos assim: o fraco Ele faz forte, o exaltado Ele joga lá para baixo, e as coisas loucas desse mundo Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E as coisas desse mundo, Deus diz assim: pois eu vos escolhi para andar comigo e ser a minha igreja. As coisas loucas desse mundo foi Ele que escolheu para andar junto com Ele e ser a igreja dele. Quem não glória a Deus? Pois então, meu irmão, você é um barro louco. Ele está caminhando com Jesus na contramão do mundo, porque o mundo olha para você e fala assim: ih, dessa fonte aí não sai nada, desse aí não dá nada, desse aí só tem pensamento errado, só tem malignidade, só tem murmuração, só tem isso, só tem aquilo. Aí Deus falou assim: pois eu escolhi as coisas loucas desse mundo para caminhar comigo e para ser a minha igreja e ter vida eterna. Quem não glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Aleluia! E aí sabe o que acontece? Só duas pessoas nessa terra têm poder de vida eterna: o próprio Deus, que é eterno, e você, que Ele escolheu para ter vida eterna. Já parou para pensar nisso? Do barro, do brejo, Ele escolhe agora. Só tem duas coisas nesse mundo que tem vida eterna, tem chance de vida eterna: o próprio Deus, que é eterno, e você. Fala para o teu irmão: e você, para ter vida eterna junto com Ele. Que dá glória a Deus. Aleluia. E o que eu acho interessante mais ainda nessa lição, que vai indo para frente, então Deus agora diz a Jeremias: deixa eu te explicar como é que eu busquei a Israel, e como é que busquei onde estava Israel. Israel não era nada, mas eu gostei deles, e eu os escolhi. E nós temos profetizado esse ano de 2016 que esse ano anda a excelência de Deus sobre Israel. Quem é o Israel de Deus faz assim: eu sou o Israel escolhido de Deus. As coisas de excelência de Deus estão vindo ao meu favor. As bênçãos me seguirão. Eu não vou ter que correr atrás da bênção. A bênção me seguirá, ela correrá atrás de mim. Aleluia! Se aleluia, isso dá glória a Deus. Eu aplauso o Senhor. A excelência de Deus está sobre Israel. Como é que Deus escolhe Israel? Gostei deles. Eles não eram nada, estavam lá largados, mas esse barro aí vai ser um vaso de honra nas minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí vem João e diz assim: mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o unigênito Filho de Deus, para morrer por mim e por você, e todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Olha que tremendo isso. Tu és um barro, mas tu tens vida eterna. Ainda não é vaso, mas tem vida eterna já. Aleluia. Você pode começar a glorificar o nome do Senhor. Começa a glorificar, começa a trazer essa alegria da salvação. Traz a alegria da salvação no seu interior. Traz a alegria da salvação agora no seu interior, glorificando: Senhor, muito obrigado. O Senhor não preocupou com os meus defeitos, o Senhor simplesmente me escolheu. E aí ele disse assim para Jeremias: pois então, Jeremias, vamos lá na casa do oleiro e agora você vai ver como é que se faz um vaso. E quando Jeremias chega ali, Deus está com o vaso já na roda. Mas antes desse processo, o que Deus fez com o vaso? O vaso tinha água. Deixa quieto aí, ele vai murchar. Tem que murchar, tem que tirar um pouco dessa água. Eu só posso trabalhar quando o barro está um pouco mais durinho, está um pouco mais seco.
está no ponto. Pergunta para o teu irmão, como é que está teu ponto? Como é que está a sua? Chegou agora? Não está entendendo esse negócio? Está no ponto para Deus trabalhar? E aí o que Deus faz? Começa a amassar o barro. E nesse amassar do barro, ele começa a sentir as pedrinhas, as sujeiras, e começa a tirar os fiapos de grão, de farpa, de pedaços de madeira, de pedras, de impurezas. Ele começa a tirar. É no amassar, e amassa o vaso, e amassa o barro, e vai amassando. Quando ele já amassou, sabe aquele negócio assim de fazer massa, que você joga a massa assim? Então agora Deus pega e joga no chão e começa a pisar, a socar aquele barro. Tem que ter consistência. As moléculas não podem estar juntas, tem que tirar tudo ainda que está ali ainda atrapalhando. E Deus amassa com o pé, e Deus amassa, e Deus joga esse barro para lá, e joga esse barro para cá. Depois Deus pega aquele barro, que pena que isso aqui é de carpete, senão eu teria já feito trazendo um barro aqui hoje, e vocês iam ver a ensinação, né? É assim que Deus faz para a gente, é ou não é? E se o barro falasse, ele falasse, ai, pelo amor de Deus, eu já sofri demais na vida, e agora o Senhor começou a me amassar, e aperta de cá, e aperta de lá, e está doendo. Aí Deus falou assim, não está bom, joga no chão, e pisa, e soca, e soca, e soca. Como é que se faz o vinho? Não é com os pés, amassando a uva, e sai o quê? O melhor vinho. É ou não é? Não é assim? Pois então, para ter um bom vaso, vai ter que ser pelo mesmo processo de fazer vinho. Tem que amassar com os pés. Tem que amassar com os pés. Ai, pastor, eu estou sendo humilhado. Ah, meu irmão, você está no processo. Daqui a pouco vai melhorar. Você vai para o forno. Glória. Tá difícil. Tá difícil. Eu quero que você sorria. Porque você está rindo de você. Sorria para a vida, Jesus gosta disso. Deus é cheio de humor. Esse texto aqui perante Jeremias, eu só estou te ensinando para você ter um pouco de humor, porque a situação é assim. É assim que eu faço. E aí o que acontece ali, depois que já amassou com as mãos, já amassou com os pés, agora Deus vai lá na roda. Pega aquele pedaço de massa na mão, e ele agora começa a colocar na roda. Como é que se faz vaso? Vocês já viram o oleiro fazer? Já viu um filme? É de dentro, vai apertando, de dentro para fora. É de dentro para fora. Sabe aquela aflição que está lá dentro? Está dentro da alma? Que ninguém está vendo? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Fica no processo. Fica no processo. Aí Deus começa a apertar com suas mãos, com seus dedos, e começa a moldar. E começa a moldar de dentro, não é de fora para dentro não, meus irmãos. É de dentro para fora mesmo, a transformação vem de dentro para fora. Os excessos ali vai sendo tirados. E aquilo de repente era uma massa informe, naquela roda girando e girando e girando. Ai, imagina se o barro pudesse falar, vai devagar, pelo amor de Deus, está doido. Está com processo inflamatório. Está apertando demais. Ou mão pesada. Aí aperta daqui de dentro para fora e vai tirando o excesso, vai tomando fora. Oh! E de repente aparece o vaso. Glória a Deus. E aparece aquele vaso, mas aquele vaso não tem resistência. Porque ele ainda está molhado. Porque ainda ele não pode ser colocado à vista. Porque ele vai trincar facilmente. E o que se fala sobre o processo de fazer um vaso? Se o oleiro não levar esse vaso no forno, ele aquece o forno. Se ele não levar no forno, esse vaso não é resistente. O oleiro aquece o forno a 1400 graus. Você pode sorrir? Pastora, pelo amor de Deus. Agora imagine um vaso com mãozinhas e perninhas, assim como meu filho. Na hora do banho, tem dia que eu falo assim, não quero. E começa a escalar a mãe ou o pai. Os bracinhos vão agarrando no pai, a mãe vai
quero tomar banho. Condução coercitiva para o banho. Uma salva de palmas. Tudo se aplica no Senhor. E o vaso pudesse falar assim: Senhor, não faça isso comigo, quanta luta e quanta prova. O Senhor vai me entrar nesse forno de 1400 graus, eu não vou resistir. Não aguento. Queimadura. Irmãos, quem já queimou na panela? É insuportável. Quem já teve uma queimadurazinha assim um pouquinho mais? Só que, imagina se você vai fazer um pão de queijo, você coloca quantos graus no forno? 250 para esquentar e vai assar a 180. Aí de repente você vai pegar aquele negócio lá dentro, tudo queimou. Ai. É horrível. Mas aqui o molhinho leva o vaso a 1400 graus. Igreja, como é importante a gente saber entender como é que Deus age, como é que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, está entendendo agora. Você está entendendo agora. Quem está entendendo agora? Quem dá glória a Deus? Tu saíste do brejo, meu irmão. Você saiu da lama do pecado, na lama desse mundo. Mas Ele não te rejeita. Deus não te rejeitou. Deus não te rejeita. Diz para o teu irmão: Deus não te rejeita. Não importa como é que você vive, da forma errada que você vive, ora crendo, ora descrendo, ora firme, ora vacilando, não importa. Diz para você mesmo: Deus não me rejeita. Aleluia! Aleluia por isso. 1400 graus Celsius. Vai agora esse vaso lá para o forno. E eu acho interessante, quando Deus, antes de levar para o forno, quando Ele começa a montar com as mãos dele, de dentro para fora, eu posso dizer o seguinte: que as suas maiores lutas não são para os outros verem. São as lutas internas, as guerras internas, as lutas quando você luta contra carne e sangue, contra principados e potestades, quando você luta contra os pensamentos malignos, quando você luta contra o seu próprio desânimo, quando você luta contra a sua fraqueza emocional. Essa é a maior luta interna, é o maior conflito do ser humano. Por isso os consultórios psiquiátricos estão lotados, porque é uma guerra interna, e Deus já está chamando e escolhendo há muito tempo atrás. E a guerra está lá dentro. Você está bonito por fora, mas por dentro, controlado pelo remédio controlado pela filosofia dos nossos profissionais. Eu não tenho nada contra os profissionais, pelo contrário, a ciência foi Deus que deu, o conhecimento foi Deus que deu. Mas se você é servo de Deus, você tem que entender que maior luta vem de dentro para fora. E Deus está no processo de dizer assim para você: você não está entendendo? Eu quero fazer desse barro um vaso. Se dispõe para mim, que eu ponho na roda certa, vai para o forno certo. Glória a Deus. E é um tempo curto. Depende da sua disposição. Meu irmão, se você não tem disposição para passar por todo esse processo, significa que você não tem disposição para ser um vaso de honra. Glória a Deus. Porque para ser vaso, vai ter que passar pelo processo. Porque amanhã, se você não passar pelo forno, se você não passar pelo forno e ser queimado pelo Espírito Santo, ser selado, amanhã você trinca facilmente. Alguém falou torcido, dizendo eu desanimei. Alguém, uma lutinha que veio, quebrou a trinca, quebrou um pedacinho. Sabe aquele negócio que quebra um pedaço da xícara? A borda da xícara, mas não serve mais, lixo. E é isso que Satanás quer, que a gente fique cheio de dodói. Ai. Mimimi, gosto muito de falar. Eu sempre falei isso: mimimi, estou de bilu. Olhou torcido, trincou o vaso, fugiu da igreja, fugiu de Jesus, não quero saber disso mais. Porque não passou no forno, porque não foi a 1400 graus. Qualquer coisa, o outro lá pecou, o problema é dele com Deus, e você? Não, porque o outro pecou também, não quero mais ir para a igreja. Vaso, pele fina. Pergunta para o meu irmão: como é que está a tua pele no meio da luta? Pele grossa ou pele fina? Qualquer coisa está te sensibilizando demais. Pois então, nessa noite, Deus quer terminar o processo. Quer te selar no fogo do Espírito, com autoridade espiritual, com unção, que Ele não te rejeita. Ele te chamou para ser belo aos olhos dele, ser admirado, ser um vaso de honra, ser experimentado, ser aprovado. E o vaso então vai lá para o forno.
ai, olha como eu saí. Tudo queimadinho. Aí tem mais um processo depois que sai fogo. A lixa. Passa pela lixa ou não passa? Passa. Aí vem aquela lixa grossa. Aí depois vem uma fininha. Está doendo na pele, minha alma está sensível, está doído demais essa luta. Ou luta que não tem fim, ou necessidade que não tem, escassez que não tem fim, ou luta familiar que não tem fim, e está lá você na lixa, está lá o vaso dele, o barro dele na lixa, e aí ele começa a assoviar. Imagina Deus assoviando. Alguém aqui é bom para assoviar? Começa a assoviar aí, meus irmãos. Quem souber assoviar, pode começar a assoviar. Comece a cantar alguma coisa aí, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. E começa a assoviar, e ele está lá lixando, e está lá lixando, e está assoviando, e o vaso, ai meu Deus, eu não aguento mais. Processo inflamatório crônico. Já estou décadas nesse processo. E aí quando lixou, aí Deus fala assim, aí ele muda o assovio, aí o assovio fica mais suave. Aí ele começa agora, passa um paninho, tira todo o pó e vem com um pincel dele. E começa a talhar aquele quadro, aquele vaso. E ele agora começa a colocar cor no vaso. Ele começa agora a colocar brilho no vaso. E ele começa agora a dar cara ao vaso. E ele agora começa a colocar a unção específica no vaso. Cada um com um brilho diferente. Cada um com uma beleza extraordinária. Não se tem vaso igual. Não se tem vaso igual. O preço é inestimável. Até que ele termina a obra e diz assim: agora coloquei cor, coloquei brilho, coloquei virtude, e agora você está disponível para ir para as prateleiras. Aí quando o vaso vai para a prateleira, as pessoas passam pelo vaso e falam assim: eu quero esse para mim, quero levar para minha casa. Eu quero esse outro aqui, porque isso é bonito demais. Eu quero ficar, sentar no meu sofá e ficar admirando esse vaso. Como está a sua vida espiritual? Qual é o processo? Em qual dessas fases você se encontra? Até que alguém chegue e dizer assim: eu quero estar perto de tal irmão porque tem uma unção poderosa. Eu quero estar ouvindo mais o Senhor falar comigo porque é um vaso escolhido. Eu sou curado só de ouvir a voz. Eu preciso ouvir esse louvor, porque esse louvor traz cura para minha alma. Mas esse louvor vem de um vaso cheio de beleza, de cor pelo Espírito Santo. Até que alguém chegue para você e fale assim: é com você que eu quero casar, é com você que eu quero fazer sócio, agora é com você que eu quero fazer negócio, porque transmite confiança para mim. É um vaso que o mundo vai desejar. Esse eu quero estar junto. É com esse que eu quero caminhar junto. É com essa que é mulher de Deus, tem palavra de sabedoria para mim. Vaso escolhido de honra. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é o oleiro, Ele está te chamando a atenção nessa noite. Ele não te rejeita do jeito que você está. Ora falando coisa certa, ora falando coisa errada, ora pensando do jeito certo, ora pensando do jeito errado. Mas Ele te pegou lá no lugar onde ninguém dava valor, e Ele está no processo de colocar honra. Aí tem uns que vão por aí e diz assim: venha para a reunião e sairás desse culto um vaso de honra. Bom, eu creio nisso, mas não deu tempo de amassar, nem de socar, nem de pisar, nem de ir para a roda. Não deu tempo de apertar, não deu tempo de ir para o forno, não deu tempo de lixar. E não deu tempo de Deus colocar a beleza das coisas. Então, deixando de coisas enganosas, o processo de Deus é step by step. É um dia após o outro. O que nós poderíamos dizer ao Senhor como Ele? Senhor, eu aceito a Tua vontade. Apressa logo. Eu tenho pressa de ser um vaso de honra nas Tuas mãos. Eu rejeito toda a minha natureza lá do brejo, que ainda está aqui, e que está atrapalhando, demorando mais ainda
a modelagem do novo vaso. E eu acho interessante que quando Jeremias chega na casa do oleiro para ver, ele estava com um vaso na mão e de repente aquele vaso quebrou. Vocês já viram isso? Quando o oleiro está fazendo, errou a rotação, ou sei lá, o vaso despencou, quebrou. Quantos estão na caminhada com Cristo e dá uma pausa e quebrou? Aí Deus falou assim: e eu coloquei todas as minhas fichas lá no brejo, lá no lamaçal, coloquei todas as fichas. Eu não abro mão desse projeto, me dá aqui de novo, eu vou te fazer de novo, agora melhor do que antes. Quem é o glória a Deus? O versículo diz exatamente isso. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Nesse momento, irmãos, essa palavra é tão simples, mas ela é profunda para a aplicação do seu coração. Há processos que nós precisamos avaliar. Eu não quero passar pelo processo de Deus para ser honrado em todos os níveis e áreas da sua vida, seja familiar, seja financeiro, seja na sociedade, seja aonde quer que está o seu problema. Quer ter honra? Aceite o projeto de Deus ser o oleiro e cuidar desse vaso que é a sua vida. Se você se rejeitar a entrar nesse processo, você está rejeitando ser um vaso de dupla honra. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde foi desonra, virá dupla honra. Será que hoje, nessa noite, como está o seu coração, como está a sua vida? Muitas lutas, muitas dores, muitas necessidades, mas Deus te escolheu. Ele não quer abrir mão de você. Ele não abre mão, Ele quer tirar toda a impureza. Talvez o barco pudesse falar assim: olha, eu era nada, eu era cheio de impureza, mas me limparam, me deixaram limpinho, tirou todas as minhas imperfeições, as minhas impurezas, e eu continuo nesse cuidado. Eu não vou aceitar, eu vou aceitar, Ele vai me guardar. A Bíblia diz que Deus não dá luta nem dá prova para ninguém que não possa suportar, além das suas forças. Não tem. Então nessa noite o que você precisa fazer? Senhor, eu quero descer à casa do oleiro e faz um novo vaso. Eu aceito, eu quero entrar nesse processo, mas eu quero que o Senhor abrevie, anestesia a minha vida nesse tempo de luta até minha vitória chegar. Põe um anestésico, Jesus. Eu quero entrar no forno do teu Espírito e ser anestesiado pela tua presença. A tua presença vai me anestesiar, e eu sei que o Senhor vai me colocar no colo, e o Senhor vai moldar e vai colocar brilho na minha família. Eles vão ver aonde vou chegar, aonde está a honra do Senhor na minha vida. Aqueles que me pisaram, aqueles que te pisaram, aqueles que te rejeitaram, aqueles que não deram valor, coloca brilho e poder e unção de Deus na minha vida. Você tem que pedir isso nessa noite, para que todos vejam que é o Senhor na minha vida. E Jeremias sai ali da casa do oleiro, ele sai maravilhado, porque Deus ali diz, primeiro para ele: você tem que se dispor. Nessa noite a palavra de Deus é o seguinte: você tem livre-arbítrio, mas você tem que se dispor. Você quer? Você quer continuar na sua desonra? Ou você quer estar na dupla honra? Você quer ser um vaso para continuar sendo desonrado? Ou você quer estar um vaso sendo honrado? Se disponha. Ou Jeremias, dispõe-te e vai lá aprender. Deus hoje te trouxe à casa dele para aprender o processo e saber: Senhor, então não é o meu fim é para ser de honra, o meu fim é com honra. Muitos vão desejar estar comigo, muitos vão desejar fazer contratação comigo, muitos vão desejar a minha palavra, muitos vão desejar e vão me pedir para que ore pelos outros. É assim que o Senhor quer me usar. Quem dá glória a Deus? Um vaso para ter beleza por esse mundo, pois hoje vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Fique de pé. Eu não sei como está a sua vida, a sua necessidade, mas a Bíblia diz: não importa se o seu pecado é carmesim ou escarlata, mas eles se tornarão brancos como a lã. O Senhor não te rejeitou. Curva a sua cabeça. Eu vou descer à casa do
oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Talvez essa história, Deus não quis pegar caco, pedaços e remendar. Porque você já conhece alguma obra de arte remendada? Não tem valor. Porque por qualquer coisa vai quebrar de novo. Mas quando é refeito, para ser refeito, Deus sopra, Deus amassa, põe no pilão, e Ele depois põe um pouquinho de água para refrescar. E o Espírito Santo vai refrescando e vai trazendo alento, esperança. Aí Ele amassa mais um pouquinho e vai tirando ainda os excessos, as impurezas, e Ele vai limpando e você não está sabendo. E Ele está trabalhando. E de repente vem um brilho novo. As coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, e os outros que estão em volta, verdadeiramente esse é um servo de Deus, verdadeiramente Deus é com ele, Deus é com ela. Olha aí, é nada, olha onde chegou. Eu vou descer à casa do oleiro. Você poderia pôr a mão no seu coração? Você aceita esse processo? Nessa noite Deus te pergunta: eu sou o oleiro e tu és o barro. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Eu não abro mão, porque eu coloquei as minhas fichas na sua vida. Eu coloquei talentos, eu coloquei o meu DNA para ter vida eterna. Não abro mão de ti, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Aceita esse processo, Senhor. Faça então a tua vontade. A Bíblia diz que ali Jeremias disse, e ele diz aqui, ele relata, que quando aquele vaso quebrou na mão do Senhor, do oleiro, o Senhor tornou a fazer dele outro vaso, agora segundo o bem que lhe pareceu ao próprio Deus, e não ao bem que pareceu ao vaso. Talvez você está querendo que seja feito do seu jeito, e o Senhor está dizendo: vai ser do meu jeito, filho. Do meu jeito, filhinho. Tu és um barrinho, mas vai sair daqui um vaso bonito demais. Ô vaso bonito que está vindo para chegar, está chegando. E não, glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero que você fale com o Senhor. Eu estou entendendo, Pai. O Senhor me trouxe hoje para entender o processo. Eu aceito. Faz de mim um vaso de honra. Traz a dupla honra em todas as áreas da minha vida. Vamos cantar.
pecados, quem aceitaria o processo? A salvação de Jesus precisa ter uma aliança firme com o Senhor. Deus te escolheu. Teria alguém nessa noite para renovar a sua aliança com Cristo? Levante a sua mão bem alto. Receber perdão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém que gostaria de receber perdão porque agora entendeu que Deus te escolheu e não abre mão de você? Aleluia. Tem mais alguém? Levante bem alto. O Senhor precisa te refazer. Ele precisa escrever uma nova história. Nossas queridas que levantaram as mãos, sai do teu lugar. Se tem mais alguém aqui que precisa vir no altar, Jesus refaz mesmo, refaz tudo. Eu aceito o processo. Aleluia. Uma salva de palmas, porque o Senhor está fazendo uma montagem nessa noite. Tem um vaso de honra, um vaso comprido, unção para prosperar, unção para crescer. Venha, minha filha, venha, minha irmã. Tem mais alguém para Cristo nessa noite, para o Senhor refazer? Eu te dou glória. Você já tem o Senhor como seu Senhor, mas está num processo difícil e precisa receber graça, força para continuar com Deus, porque Ele não desiste de você. Se você precisa de receber uma oração, imposição de mãos, saia do teu lugar e venha. E vocês que estão aqui à frente, faz uma oração comigo, uma oração responsiva. Aleluia. Deus não abre mão de você, Sônia. Deus não abre mão de você. Não importa como andou lá atrás, importa daqui para frente. Você crê? Um vaso de honra é aos olhos de Deus. Muitos vão dizer: quem te viu e quem te vê. Se joga nas mãos do Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele vai ser fiel ao seu coração. Ele vai fazer melhor, mais do que você está pensando, do que você está pedindo. A palavra diz isso. Isso é para todos que estão aqui à frente. Você que está no banco, se você tem sido um vaso trincado, você está fraco, vem para frente. Vamos tirar essa trinca. Aceita o processo desde o início, e o Senhor vai colocar você no patamar de honra. Muitos vão dizer: como é que pode que chegou nessa posição, nessa bênção? Como é que pode? É assim que Deus gosta. Quem te viu, quem te vê. Esse eu quero caminhar, quero ouvir mais de Deus. Feche os olhos, vocês que estão na frente. Igreja, levante as mãos para cá. Repita essa oração que eu vou fazer. Senhor, meu Deus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, e eu te aceito nesse processo. Faça de mim um novo vaso, um vaso de honra, um vaso que te glorifica. Perdoa, Senhor, toda a minha iniquidade, lava-me com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, me dê a certeza de salvação. Em nome de Jesus, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu para andar em honra. Por isso eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito